O aeroporto era uma colônia alemã e polonesa. E após a decisão de se implantar um aeroporto nesse local, essa área, essa colônia, esse sítio foi desapropriado. São 240 alqueires, 6 milhões de metros quadrados. Foi inteiramente desapropriado e todas as famílias que aqui residiam saíram, porém as residências ficaram. E em 1952, meu pai entrou então para o Ministério da Aeronáutica, também na área de manutenção. E então passamos a morar em uma dessas casas. E aí eu nasci aqui, em uma dessas casas. Então, ouvindo já a partir do primeiro choro, quem sabe, né? Foi um avião que despertou na decolagem. E aí começou a minha história aqui no aeroporto. No início da década de 1940, o Brasil ainda não tinha tomado partido na Segunda Guerra Mundial. O país vivia um desenvolvimento constante e, após negociações com os dois lados, o então presidente, Getúlio Vargas, pressionado pelos Estados Unidos, tomou o lado dos aliados, que também faziam parte países como Inglaterra, União Soviética, entre outros. Na época, o Brasil recebeu apoio norte-americano para o desenvolvimento econômico, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce, além do desenvolvimento aeroportuário. Por sua localização litorânea privilegiada no Atlântico, o Brasil era fundamental na defesa do continente americano, assim como ponto de abastecimento das aeronaves nas batalhas que seriam travadas na África e na Europa. Foram então construídas bases aéreas no Macapá, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba. Futuramente, essas bases aéreas se tornariam aeroportos. O Ministério da Aeronáutica fez um levantamento em função dos ventos dominantes entre os anos de 1940 e 1942, nas áreas da então colônia Afonso Pena, em São José dos Pinhais, desapropriando moradores para a construção das pistas e da infraestrutura. A construção da base aérea teve início em maio de 1944 e foi finalizada no mês de abril do ano seguinte pelo Ministério da Aeronáutica, comandado pelo ministro Salgado Filho e com a cooperação de engenharia do Exército Norte-Americano e execução da Companhia Metropolitana de Construções. Na época, o governador do estado do Paraná era o interventor Manoel Ribas. Há um mito por trás da criação do aeroporto. Por ele ter sido construído inicialmente com fins militares, a área escolhida se deveria à grande incidência de neblina no local, que esconderia as pistas, dificultando assim um possível ataque à base aérea. Tal fato seria uma via de mão dupla. Da mesma forma que o aeroporto ficaria invisível aos aviões inimigos, também ficaria invisível a aviões aliados, visto que na década de 1940 a aviação era basicamente visual. E principalmente a incidência de neblina impediria pousos e decolagens dos aviões, situação que ainda ocorria até pouco tempo, antes da implantação dos mais modernos sistemas de pouso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o pouco uso para fins militares, a base aérea Afonso Pena passa a atender a aviação civil. Em 23 de janeiro de 1946, foi realizada a inauguração não oficial por conta das chuvas que prejudicaram os pousos no aeroporto do Bacaxiri, no centro de Curitiba. Também nesse ano, foi construída a primeira torre de controle, ainda de madeira. Para atender a demanda da aviação civil, na década de 1950, melhorias foram feitas nas instalações. Em 1955, o Ministério da Aeronáutica efetua o recapeamento das pistas, que seguiam com o mesmo traçado, e constrói uma nova torre de controle. No ano de 1959, foi construído um terminal de passageiros de 2.200 metros quadrados, onde havia um bar, sala de espera e escritório da administração.
Eu, bem como meus irmãos, todos nós ficávamos assim, eu não diria, talvez eufóricos, quando ouvíamos já um ruído de jato caça militar. Porque naquela época era possibilitado aos militares fazer voos rasantes e toda espécie de malabarismo com os aviões. Então, eles passavam aqui 15, 20 minutos fazendo voos rasantes, aquelas coisas mirabolantes, fantásticas, e a gente ficava aqui embaixo babando. E após esses pousos, íamos conversar com o comandante, é claro. Quer dizer, conversar nem tanto, porque éramos crianças, ele nem dava muita bola pra gente, né? Mas íamos conversar com os comandantes, ou íamos lá para ver o avião bem de pertinho. Olha, as lembranças são das melhores, porque vivíamos, no tempo de criança, né, num aeroporto que era livre a movimentação. As pessoas, os passageiros, eles chegavam e iam recepcionar ou despedir-se de seus parentes e amigos na porta do avião. Então, o que existia era uma corda que delimitava a área de segurança do avião, do passageiro, e era isso. Eu estou com 65, eu vivi 62 anos aqui. Depois que eu casei, eu ia dormir em casa e voltava para cá, né? Mas lembro com muita vivacidade quando houve um acidente com o Convair da Cruzeiro em 1958, onde morreu o Nereu Ramos, que foi próximo aqui, não lembro o local. Então isso nos impactou bastante, porque o meu pai, os vizinhos, todos comentavam, iam até lá e falavam dos horrores lá vislumbrados, né? E então essa queda foi bastante significativa. Estávamos ao lado da cabeceira da pista. Então, hoje ainda, quando vejo passar uma grande aeronave, né? Nós lembramos com saudade daqueles pequenos aviões, né, que no momento do pouso soltavam línguas de fogo azulado do escapamento, tinham alguns barulhos característicos e muito interessante também hoje que nós conseguimos, por essa vivência, mais ou menos saber o que está acontecendo com o voo, seja de aeronaves pequenas, aeronaves grandes, monomotores, multimotores, ou se estão voando sozinhas, ou em formação, né? Em 1967, devido ao grande fluxo de passageiros e a chegada de aviões a jato, a pista 1533, que até então se estendia por 1.800 metros de comprimento e 45 metros de largura, é ampliada, chegando a medir 2.200 metros de extensão, de acordo com o jornal Diário da Tarde, de 2 de maio de 1967. Além da construção da pista, houve uma reforma significativa no pátio devido ao peso dessas novas aeronaves a jato. Com a reforma concluída, o aeroporto Afonso Pena poderia receber qualquer aeronave do mundo, tal como as grandes estrelas de então, Douglas DC-3 e o Convair, e não mais apenas aeronaves de médio porte, como a Visconti e o Dart Herald, ambos turbo-hélice. Criada em 1973 pelo governo federal, a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, assumiu no ano de 1974 a administração do aeroporto Afonso Pena. A partir daí, foram feitas ampliações e modernizações. Ampliação no terminal de passageiros, aumentando em 4 vezes a sua capacidade de atendimento, inauguração de abrigo Finger, reforma do restaurante, reforço da pista 1533, táxis e pátios de manobra, estacionamento de aeronaves e recapeamento da pista 1028, atual 1129, duplicação do estacionamento de veículos, posto do Corpo de Bombeiros, e também foi instalada em 1977 o ILS Mark I, um aparelho que auxilia no pouso durante a neblina,
e também foram feitas melhorias no sistema de iluminação do pátio de aeronaves. Esse terminal marcou a história do aeroporto, por possuir um espaço externo bem próximo da pista, onde as pessoas podiam se despedir dos passageiros. Esse lugar ficou conhecido como Sacada do Adeus e era usado por familiares e amigos daqueles que iriam viajar e também por pessoas que iam apenas para observar os pousos e decolagens. Aquele terminal antigo, onde hoje é o terminal de carga, menor do que é hoje ainda. Então, durante muitos anos ali, nós operamos com um terminal que tinha talvez uns 300 metros quadrados de área para passageiro, 400, quem sabe, muito pequeno. Se bem que o movimento também era muito menor do que é hoje, né? Incomparavelmente menor. Os aviões eram menores, os aviões tinham no máximo 100 passageiros. Os primeiros jatos estavam operando, Caravelle, One-Eleven, Tristar e outros aí. E, de modo geral, os aviões levavam 60, 70, 80, no máximo 100 passageiros. Então, o movimento era muito menor do que o de hoje. Os viajantes também eram a categoria econômica bem mais restrita do que hoje. Na maioria eram políticos, empresários, funcionários de governo, de grandes empresas, que viajavam de avião na época. O turismo quase que não existia de avião, por avião, né? E aí, ao longo do tempo, isso foi se modificando, foi crescendo, aí nós fizemos uma primeira ampliação naquele antigo terminal, dobramos o tamanho dele e atendíamos ali, num espaço de 500, 600 metros quadrados, um movimento já intenso, já muito grande. Mas a grande novidade foi o terminal de carga aérea, o primeiro do Brasil a ser implantado nos aeroportos administrados pela Infraero, que possibilitou maior conexão econômica da região com outras partes do Brasil. Essa série de medidas veio acompanhada pela profissionalização efetiva do aeroporto. E a Receita Federal aqui de Curitiba, logo que nós nos instalamos aqui, que a Infraero se instalou aqui, ela nos procurou e expôs essa necessidade dela, a Receita Federal, de ter esse ambiente, né? Era um ambiente que eles diziam alfandegado, uma área alfandegada, uma área restrita, né? Para receber as cargas importadas e guardar as cargas para exportação que ficavam na espera do voo apropriado. E aí fizemos aí um estudo aí e iniciamos aqui o primeiro terminal de carga da Infraero em aeroporto. Mas o grande desafio de fazer diferenças e fazer acontecer, isso foi um motivo de progresso até para a própria região, São José dos Pinhais, Curitiba e até Santa Catarina, que é atingido por impactos desse aeroporto. Então, motivos de orgulho para a equipe e para a região. Essa iniciativa do terminal de carga aqui facilitou as empresas importadoras daqui da região, Curitiba, Ponta Grossa, a região Joinville, né? Porque então elas recebiam essas cargas em São Paulo, em Congonhas ainda, né? E tinham que trazer de São Paulo para cá, tinham que ir lá buscar, fazer o despacho lá, a papelada toda lá, era um transtorno para eles. Com essa introdução aqui, o despacho, o desembaraço, que eles chamam, passou a ser feito aqui. Antes da chegada da estatal, não existia um controle rígido com as pistas, tanto no que tange à movimentação de pessoas por entre elas, quanto no controle de objetos que eventualmente possam colocar em risco pousos e decolagens, atitudes impensadas nos dias de hoje. O governo sentiu necessidade de aprimorar toda a infraestrutura dos aeroportos, porque o sítio aeroportuário ele não tinha uma segurança que hoje tem. Ele tinha uma cerca de arame farpado com 4 fios de arame farpado. Então qualquer um passava. E a colônia que circunda o aeroporto, todo o pessoal passava pelo interior do sítio para tomar o ônibus no ponto final aqui do aeroporto. E essa questão, então, da proibição posterior
a entrada da Infraero, ficou assim um tanto quanto mal vista, né? Porque, poxa, vão nos proibir o ir e vir, um direito básico de qualquer um, né? Quem que vai nos proibir? E aí começou uma nova era. A Infraero, então, abraçou o aeroporto, implantou cercas intransponíveis e assim, como que... É claro, todo o sistema tem que ter a sua segurança e não se pode permitir que qualquer pessoa adentre a sua área. E aqui é uma área de alta periculosidade. No ano de 1980, pousou no aeroporto Afonso Pena uma das personalidades mais recordadas pela população. O Papa João Paulo II veio visitar algumas capitais brasileiras e Curitiba foi uma das escolhidas. Emoção, eu diria que a chegada do Papa João Paulo II foi algo assim, sem medida, né? Ali que eu conheci o carisma de uma pessoa, é uma emoção indescritível, sabe? A maior de todas deve ter sido o Papa, né, que fez a visita, desembarcou aqui, ainda naquele terminal antigo, né, e que foi um acontecimento marcante para o Estado, para a cidade inteira, né. E eu me lembro que nós tínhamos reuniões anteriormente à vinda do Papa, quando foi anunciada a vinda e começou o planejamento para a visita dele, havia uma grande preocupação com a segurança pessoal dele, sim, mas principalmente a multidão não sair de controle, digamos assim. Se previa que ia haver uma multidão onde quer que ele fosse, né? Então nós ficamos encarregados de fazer um plano de segurança e fizemos, e foi aceito, mas foi tudo perfeitamente ordenado, né? O Papa desembarcou do avião, caminhou na frente da sacada do Adeus, que você lembrou agora aqui, caminhou por toda a extensão lá embaixo, né? Por toda a extensão dela, aplaudido e gritando e tal. E tomou o carro e seguiu pela avenida, ladeada de pessoas, daqui até a Avenida das Torres e mais adiante. Então foi um plano muito bem visto na época e funcionou perfeitamente. Na volta, quando o Papa embarcou, a mesma coisa, em sentido contrário. Ele veio, entrou na nossa chamada sala VIP, tomou um cafezinho, que eu tive a honra e o orgulho de estar junto tomando também. E dali ele embarcou e foi embora. Também em 1980 foi realizada a ampliação dos 2,5 km finais da Avenida das Torres, obra que à época foi noticiada nos jornais como extremamente necessária para desafogar o crescente fluxo que congestionava a Avenida Marechal Floriano Peixoto, que até então era a via principal que conectava o aeroporto Afonso Pena a Curitiba. Foi nessa época que houve a instalação da nova torre de controle, em 1989, juntamente com o radar de controle de área terminal, que traz mais segurança ao tráfego aéreo, bem como da estação meteorológica de superfície automática, que trouxe mais confiabilidade e agilidade em relação à coleta de dados meteorológicos. Eu entrei aqui em 89 como fiscal de pátio. Então a minha carreira dentro do aeroporto foi como fiscal de pátio. Aí muita gente pergunta, o que é um fiscal de pátio? Fiscal de pátio é a ligação entre operações e a aeronave, onde você desempenha todas as funções de segurança, né? Principalmente das pessoas e depois da aeronave. Porque as pessoas às vezes ficam tão focadas em ver a aeronave, ver a movimentação, e se esquecem da parte principal, que é a segurança deles. E aí é onde o fiscal atua, né? Na questão de bagagens, na questão dos abastecimentos, para que todo mundo trabalhe em sintonia, para que essa engrenagem ela consiga, né, funcionar bem tranquila, que não tenha problema. Uma das atribuições principais também é quando ele faz a vistoria de pistas e de pátios, para ver se toda a parte está funcionando adequadamente e não tem problema tem um material caído aqui, tem um negócio que vocês têm que recolher, porque as informações, se a aeronave passar, pode gerar um acidente, pode gerar N situações, uma peça dessa.
Eu entrei em 89 como soldado, em 90 eu me formei na escola de sargentos, né? E vim para Curitiba em 91. E desde então trabalhei todo esse tempo aqui até me aposentar. A minha especialidade é de informações aeronáuticas. Eu sou especialista em informações aeronáuticas. Então assim, eu trabalhava com publicação aeronáutica, com documentação aeronáutica, a parte de plano de voo, né? Todo voo, antes de que ele aconteça, existe todo um planejamento anterior. Para que esse voo aconteça, ele tem que estar autorizado pelo sistema de controle de tráfego aéreo, e essa autorização ela se inicia todo esse processo com esse plano de voo. Então o piloto ele se dirige até a sala AIS, que é a sala de Serviço de Informações Aeronáuticas, e lá ele vai preencher um plano, com todos os dados da aeronave, o destino, o tempo de voo, a autonomia, o nível proposto que ele quer voar. Aí ele vai conseguir ali as informações meteorológicas e vai consultar toda a gama de documentos que vão auxiliá-lo nesse planejamento. E então essa era a minha área. Então a gente coleta informação aeronáutica dos vários segmentos, compila isso e divulga para os interessados. Seriam os usuários, os pilotos militares, os pilotos civis, os aeroclubes, as escolas, né? E os órgãos de controle, que também utilizam essas informações aeronáuticas, né? Essas publicações e tal, para que eles possam fazer todo esse gerenciamento do tráfego aéreo. Desde o final da década de 1980, falava-se na ampliação e internacionalização do aeroporto Afonso Pena. Os jornais noticiavam conversas entre o governo estadual e o governo federal acerca de obras necessárias para que voos internacionais passassem a operar em São José dos Pinhais. Em 1991, foi assinado o Tratado de Assunción, que deu origem ao Bloco Econômico do Mercosul, que faziam parte países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A propaganda do Paraná, cujo slogan era "Agora todo investimento que chega ao Paraná decola para o mundo", mostrava que a internacionalização era uma importante porta para conectar o sul do Brasil com outros países. Sim, o aeroporto é um fator fundamental para o desenvolvimento de São José dos Pinhais. Essa indústria toda que está aí, talvez algumas não estivessem aqui se não fosse pelo aeroporto. Eu me lembro o seguinte, em 1980 e alguma coisa, a Infraero determinou que fizéssemos um plano de expansão do aeroporto para um horizonte de 50 anos, né? Bem vasto, bem amplo. E aí nós estudamos aqui, uma ideia daqui, uma ideia dali, e isso aí, uma solução proposta não dava certo, porque ia afetar alguma coisa lá fora. Tem uma série a periferia do aeroporto tem uma influência muito grande em qualquer desenvolvimento que se possa fazer nele, né? Ele depende muito do que existe na periferia. Aí nós fizemos o plano da terceira pista e lançamos em mapa com um estudo de topografia, de viabilidade, assim, de engenharia para ela poder ser feita, né? Não foi aleatoriamente traçado no mapa, um risco aqui, pronto. Fizemos um levantamento bem, com a ajuda do IPUC e da Comec na época, porque nos deram plantas com altimetria, com vários detalhes aí. E aí nós lançamos a terceira pista, onde ela hoje está prevista, né? Na década de 1990, a Infraero investiu mais de 150 milhões de reais em melhorias no aeroporto, como a construção de um novo terminal de passageiros. Inaugurado em 1996 pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o novo terminal aumentou consideravelmente a capacidade operacional do aeroporto Afonso Pena, de 600 mil passageiros por ano para 3,5 milhões de passageiros por ano. Esse terminal está feito em função daquele planejamento. Aquele planejamento previa o futuro terminal aqui onde ele está e prevê a futura pista lá onde ela está. O estacionamento aqui onde está também foi previsto naquele plano, digamos assim, né? Foi imaginado. Está sendo seguido o plano, falta só a pista, né? Então foi uma inovação importante também aquela. Foi o que orientou esse crescimento aqui que está acontecendo.
O terminal de carga ficou sendo lá, né? Na década de 1990, outras melhorias foram feitas no aeroporto. O pouso por instrumentos foi aprimorado com a instalação do sistema de aproximação por iluminação, que melhora a visibilidade e auxilia no pouso visual. Além disso, foi instalado o ILS Mark II, aumentando ainda mais a precisão e confiabilidade do pouso por instrumentos. A virada do século trouxe mais tecnologia para o Aeroporto Internacional Afonso Pena. No ano de 2002, o pouso por instrumentos novamente é melhorado, com a instalação na cabeceira da pista 15 do ILS Mark XX de categoria 2, que possibilita pousos e decolagens com visibilidade horizontal de 200 metros e teto de 100 pés. Em 2014, foi realizada a última grande obra no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Visto que Curitiba iria sediar Jogos da Copa do Mundo de 2014, o pátio das aeronaves foi ampliado de 84 mil metros quadrados para 144 mil metros quadrados. O terminal de passageiros também foi ampliado, passando de 7,8 milhões para 14,8 milhões de passageiros por ano. Atualmente, cerca de 170 voos regulares são feitos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, totalizando mais de 5 mil operações mensais. E mais de 500 mil passageiros passam pelo local mensalmente, e também um estacionamento rotativo, com mais de 4 mil vagas. Bom, acredito que toda a equipe do aeroporto, comercial, segurança, manutenção, é bem unida. Isso faz com que o aeroporto sempre seja destaque nacional. E realmente a gente faz praticamente de tudo aqui. Tem missões presidenciais, recepção de presidentes, autoridades em geral, músicos, artistas famosos. É realmente muito amplo e muito legal. Isso faz com que seja um trabalho que realmente é o sonho, digamos, de toda criança, por exemplo. Porque avião fascina todas as pessoas. Então realmente é muito bom estar aqui, estar presente, fazendo parte de todo esse cenário. Realmente bem gratificante. Nesses mais de 70 anos, alguns incidentes marcaram a história do Aeroporto Internacional Afonso Pena. O mais grave deles foi a queda do avião da Força Aérea Brasileira, em 2002. Acidente real a gente teve, sim, teve aquela questão de uma aeronave que na aproximação, antes de chegar, né, ao aeroporto, foi acidentada. Infelizmente, nessa emergência aeronáutica houveram vítimas, mas houveram também resgate e salvamento de várias pessoas. Por isso é importante, né, você ter um sistema, né, de resposta à emergência aeronáutica, né? E é isso que a gente tem embarcado hoje no aeroporto, né, uma equipagem, né, para esse enfrentamento, caso seja necessário, né, e o raio de atuação também do aeroporto. Tivemos um incidente com a aeronave cargueira, que foi o Celos do Peru, aonde ele teve um problema de pouso, ele passou da pista, né, onde poderia ter ocorrido um acidente grave, mas o incidente só foi mais com a aeronave em si, né, onde ela estava fazendo transporte de equipamentos para uma montadora. Né? Uma outra aproximação da aeronave Bandeirante da FAB, o qual caiu aqui no Quixizana, né? Teve ali vários óbitos ali e tal. E eu vejo assim, como meio de transporte, o incidente a gente quer dizer, não vai acontecer. São vários fatores envolvidos, né? Não é um fator só que vai contribuir para o avião cair. São vários fatores. O Brasil é signatário da Organização da Aviação Civil Internacional. Sendo signatário, ele tem que cumprir alguns compromissos protocolares, né? Nessa questão mais correlacionada a essa parte de segurança, existe um plano nacional de segurança da aviação civil, né? E esse plano, é lógico, é uma espécie de uma cartilha que rege, né, dentro das classes do aeroporto, aquilo que ele tem que dispor enquanto operador aeroportuário de infraestrutura para que a aviação civil, né, principalmente a aviação civil, a aviação comercial, possa acontecer dentro de uma linha razoável,
né, de segurança. Nós atendemos sempre essa legislação e a Infraero dá os meios, nós como operadores damos os meios para que as autoridades competentes possam fazer um gerenciamento numa situação de crise. Em 2014, 2017 e 2018, o Aeroporto Internacional Afonso Pena foi eleito como o melhor do Brasil por sua qualidade no atendimento aos passageiros. Em 2019, uma pesquisa realizada pela AirHelp mostra que o Afonso Pena foi considerado o 4º melhor aeroporto do mundo. Também fazem parte destas conquistas os 3.600 funcionários que atualmente trabalham no Aeroporto Internacional Afonso Pena, como é o caso de Luzia, primeira mulher a trabalhar com pushback, função tradicionalmente masculina. Quando eu entrei aqui, né, a maior parte da função masculina, eu fiquei com um pouco de receio, né, porque além de ser masculina, eu fui a primeira mulher, né, a trabalhar aqui no aeroporto. E essa oportunidade foi muito boa, né. Eu trabalho como tratorista, né, que leva o embarque e desembarque das bagagens, né, para seus setores. E também eu dirijo esse rebocador, que faz o pushback, no caso, né? Que tem a barra, né? Que é acoplada no avião e que ela leva o avião saindo do embarque para táxi. Eu gosto. Aliás, como tudo é preciso gostar. Então, se torna mais simples. E é muito... aqui não há rotina, não existe rotina. Embora pareça que sempre são as mesmas coisas a serem executadas, mas não. Nós convivemos com muita gente aqui e uma das minhas funções é fiscalizar para que tudo que aconteça nessa área respeite as normas de segurança, e todos somos treinados quanto à segurança. Então, para que não aconteça acidentes e também não aconteçam atrasos, porque impactaria junto às companhias aéreas. A maioria das pessoas, os passageiros principalmente, eles conhecem um lado do aeroporto. Muitas pessoas estão envolvidas aqui, nessa área, treinadas para isso, muito bem treinadas, porque depende delas a segurança, depende de cada um a segurança para que tudo transcorra normalmente. Ninguém esquece um acidente, então eles não podem acontecer. O meu dia a dia é bem tranquilo, assim, eu trabalho por escala. Eu, na verdade, não tenho um horário fixo. Um dia eu faço um horário, no outro dia eu faço outro horário. Chego, tenho o meu checklist para fazer, o briefing com o pessoal para realizar. E a gente vai verificar a demanda, os aeroportos estão abertos ou não, as previsões, a load de passageiro, é bem tranquilo. O que eu mais gosto porque não tem rotina, né? Cada dia é um dia diferente, então a gente não tem um dia planejado. A gente pode ter uma contingência de fechar o aeroporto, um voo pode cancelar por um outro motivo, os perfis dos clientes são diferentes, então é porque não tem rotina mesmo. No check-in, a gente faz o check-in dos clientes que vão embarcar nos próximos voos. A gente tem que despachar bagagem, marcar assento. Às vezes, quando o cliente perde o voo, a gente consegue remarcar por aqui também, próximo voo, te abre lista de espera, faz o check-in de modo geral. Né? Às vezes é meio complicado, porque não é a gente também não é todas as vezes que a gente está numa vibe boa para receber, mas aí esse tipo de coisa, de problema, a gente tem que deixar em casa e vir para cá disposto a receber todo tipo de gente. É complicado porque, como é que eu posso dizer, o ser humano é uma incógnita às vezes, né? Às vezes está tudo bem, os voos estão todos no horário e vem gente querendo brigar já por qualquer motivo. A gente tem que ter muito jogo de cintura com esse tipo de gente para a gente não, assim, fazer um bom atendimento no final. Às vezes um cliente chega aqui com raiva e sai sorrindo e agradecendo ainda. E essa é a nossa recompensa. Sou encarregado do terminal de passageiros aqui do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Nossa atividade aqui é bem ampla. A gente, por exemplo, elabora termos de referência para aquisições diversas, cuidamos da fiscalização de diversos contratos, porém, o nosso foco principal é a facilidade ao passageiro, sempre buscando soluções para que a estadia do passageiro aqui no aeroporto seja a mais agradável possível.
E uma parte interessante, especificamente do nosso setor, que eu gosto muito, é a interface direta com o passageiro. Cuidamos também dos achados e perdidos, então é sempre muito gratificante ver no passageiro que ele realmente gostou do nosso trabalho. Acredito que isso seja um dos fatores que fizeram com que o aeroporto Afonso Pena seja eleito um dos melhores aeroportos do Brasil. Acredito que o que mais marcou, que até uma passageira fez uma ouvidoria de elogio para mim, foi ela embarcou no voo para a Argentina e ela acabou esquecendo a pochete dela, cheio de dólares, com uma boa quantia de dólares e muito poucos documentos. Aí não tinha como identificar o passageiro. Aí o procedimento padrão seria pegar, registrar e deixar guardado no nosso achados perdidos. Porém eu senti que realmente ia fazer muita falta e como eu falei, a gente sempre tenta dar um passo além. Aí eu fiz umas buscas, foi quase que uma ação de cinema. Aí consegui localizar onde ela trabalha, consegui contato com a filha dela, aí que realmente consegui contato com a passageira. Ela ficou realmente muito grata e somos amigos até hoje. E também de pessoas, as quais o amor pela aviação é tão verdadeiro que fazem de suas histórias a história do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Sentimento, eu tenho de você, é um sentimento prazeroso. Eu não consigo, desassociar eu com o aeroporto. Que isso aqui faz parte da minha vida. Foram mais de 25 anos trabalhando aqui. Então você cria um sentimento, né? Então você tem os amigos aqui dentro. Então isso é muito gratificante, porque a gente deixou um legado muito legal, né, nesses anos. Então a gente viu isso aqui crescer. A gente viu desde do primeiro terminal de passageiros, o segundo terminal e esse terminal funcionando. E nesse aqui foi um up a mais, porque toda a questão da Copa foi trazida para esse terminal. Então a gente trabalhou muito aqui. Então foi muito gratificante isso. Então o sentimento é de serviço prestado na melhor qualidade possível e criado um ambiente de trabalho com os amigos muito bom. Olha, eu moro a 1 quilômetro e pouco aqui do aeroporto, né? Eu creio que nesse aspecto eu não me desliguei ainda, porque toda aeronave que passa, eu sempre dou uma olhadinha e consigo ver de onde ela está vindo, para onde vai. A aviação, na verdade, eu vejo a aviação como uma prestação de serviços, né? Como você tem o táxi, agora o Uber e tal mais. Então, assim, a aviação eu vejo como uma prestação de serviços. Quanto mais gente tiver acesso, você tem condição de investir muito mais em segurança, muito mais em tecnologia, né? Quando você abre para muito mais gente, você entra na questão de faturamento, então você vai realmente ter condição de investir muito mais. Hoje ainda remanesce muito fortemente em meu coração as terras, as minhas atividades, principalmente a minha infância, que por eu ter nascido aqui no aeroporto e passei mais de 2/3 da minha vida aqui, porque aqui nasci, passei toda a minha infância e também o meu primeiro emprego foi aqui, onde iniciei em 1974 e saí em 2015. Isso aqui é apaixonante, cara. A aviação é apaixonante.